Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais uma aula. Sou a professora Patrícia e o tema de hoje é piada. Quem não gosta mesmo de ouvir uma boa piada, dar boas gargalhadas, não é mesmo? Então, prepare-se para a nossa aula de hoje. Vamos conhecer um pouco sobre o gênero textual piada e algumas características bem peculiares. Vamos embarcar nesta aventura? Para início de conversa, eu gostaria de lembrá-los que a comédia, que é a base, né, do nosso gênero textual de estudo hoje, a piada, a comédia, por muitos anos, ela foi censurada. O riso, né, foi censurado, porque acreditava-se que tinha-se, né, uma ligação com o demoníaco, com o satânico. Se nós pegarmos o período da Inquisição, né, período anteriores aí da nossa história, nós vamos ver que a comédia, o gênero literário comédia, ele foi extremamente censurado. Então, a ideia do prazer do riso, da alegria no riso, né, era censurado. Além disso, considerava-se a comédia um gênero menor porque diz que simplesmente trabalhava com o ridículo, né? Com as situações grotescas do ser humano. Então, não trazia nenhum ensinamento, né? Não fazia com que o ser humano refletisse. Mas a gente vê que não é bem assim. Pelo contrário, né? Muitas vezes, o que nós precisamos na nossa vida é uma boa pitada de humor, né? Uma boa pitada de alegria, o riso, né? Para nós extravasarmos um pouco. Então, começando aqui com uma frase do Oscar Wilde, ele diz assim, ó, o riso não é um mau começo para a amizade, e estar longe de ser um mau final. E a gente sabe que realmente, né, um sorriso ele encanta, ele abre portas, ele acaba, né, nos fazendo sair da nossa zona de conforto ali, no sentido de monotonia, e nos eleva, né, nos leva para uma situação, né, muito superior. Agrada o ego, né, nos faz muito bem. Então, é com esse espírito alegre que nós vamos começar esta aula hoje. Então, provavelmente, todos nós, né, gostamos de ouvir piada, também, né, as denominadas anedotas, que nós estudamos bastante na nível escolar, principalmente quando crianças, né, as séries iniciais. Nós gostamos de ouvir historinhas humoradas, com piadinhas, né? Que trazem humor, que tem ali algum trocadilho, que tem duplo sentido. Então, esse gênero textual ele é muito gostoso de estudar. Né? Provavelmente, você, né, como eu disse, gosta muito de ouvir piadas. Não sei se sabe contar, porque não é simplesmente ler piada, né? A piada ela precisa tudo de um jeito, né? Um tom de voz legal, precisa também dos gestos, né? Para embalar uma boa contação de piadas. E para isso, então, nós precisamos conhecer um pouquinho essas características desse gênero, não é mesmo? Então, muitas pessoas elas ganham a vida contando piadas, criando essas histórias e contando-as, outras somente contando-as. Em relação ao gênero, o que nós percebemos? É um gênero típico humorístico, então é um gênero textual humorístico, só tem como objetivo inicial provocar o riso. É claro que pode trazer reflexões, críticas, mas tem como objetivo principal o riso, o humor. Lembrando que aquilo que é engraçado para mim pode não ser engraçado para o outro. Então, aquilo que provoca infinitas gargalhadas em um, pode não provocar em outro. Sabemos que as piadas, elas pertencem à cultura popular. Então, geralmente, as piadas, elas não têm autoria, né? Elas não apresentam autoria. Quem as conta não é que as escreve, então, é difícil você encontrar piada do fulano de tal, né? Quem criou essa piada. Não, é baseada no cotidiano, né? Em situações hilárias do dia a dia, rotina diária das pessoas, com essa função, né?
de provocar humor. Como é um gênero tipicamente oral, nós percebemos que a linguagem é simples, a linguagem coloquial, ou seja, da maneira como nós pronunciamos, falamos no dia a dia. E a ideia de gerar humor e muitas vezes até a ambiguidade, o que é a ambiguidade? O duplo sentido, né? Às vezes nós percebemos que o que gera o humor no texto é a quebra da expectativa, né? O duplo sentido que gera. Então, se espera uma coisa, fala-se num contexto, entende-se em outro. Então, esses equívocos, né? Esses duplos sentidos, algo ambíguo é algo no sentido de duplo, né? Confuso, mas não é que seja confuso. Na piada é próprio para gerar o humor. Por isso, a necessidade do ouvinte, né, do leitor, estar muito atento aos detalhes. Porque, às vezes, se ele perde um detalhezinho, ele perde o humor do texto, ele não vai conseguir identificar esse humor. Como nós já vínhamos aqui colocando, às vezes até com um humor mais negro, né, mais corrosivo, aquele tom, né, de humor assim que acaba até mesmo ferindo, né? Porque tem algumas piadas, nós sabemos que elas chegam até num ponto preconceituoso, infelizmente. Não é esse tipo de piada que nós queremos trabalhar aqui. Mas nós temos piadas, né, em que geram-se personagens caricatos e que eles passam a representar uma classe, um grupo que é considerado como se desprovido de inteligência, desprovido de beleza, pessoas que são ditas como insuportáveis, né? Pessoas intragáveis. Nós temos ali alguns, né, desses caricatos, alguns estereótipos também, como a questão do corrupto. Então, nós temos algumas vertentes, né, de piadas que acabam que elas são muito, poderia dizer assim, muito pesadas, né? Algumas, infelizmente, partem para um sentido mais assim de conotação sexual, né? E o que não é também que nós vamos ver aqui, que são piadas que são, como o próprio nome diz, né? Pesadas, algumas sujas, né? Nesse sentido de vocabulário também, um vocabulário não adequado, né? Para nossa realidade escolar aqui, trabalhando principalmente, né? A nível de educação básica. Como eu disse para vocês, a piada, ela conta uma breve história, é um texto muito curtinho, né? Bem curtinho mesmo, que a ideia da piada ela é ser rápida, apresenta a situação e já gera um equívoco, né? E esse equívoco é o que provoca o humor. A ideia do final surpreendente, toda piada tem que trabalhar com essas duas bases, né? Apresenta uma situação e tem que ter um final que seja surpreendente, principalmente um final que contraponha, né, a perspectiva inicial, a perspectiva anterior ali que nós tínhamos no início. Algumas vezes, né, nós percebemos que essas piadas, por serem muito curtinhas, nós não conseguimos ver todos esses detalhes, né? Enredo, personagem, tempo, espaço e uso do discurso direto. O enredo é a história em si, né? A ação em si, o fato que está narrando. Os personagens ali, os envolvidos, quase sempre, como eu disse para vocês, esses personagens são caricatos, cria-se, né, uma caricatura, cria-se uma imagem, um estereótipo de um grupo. Por exemplo, nós temos a ideia do Joãozinho, o Joãozinho é um menino lá, o trapaceirinho ali da escola, parece ser um menino rude, né, bobinho, mas ele é muito esperto e trapaceiro, então ele sempre tem uma resposta na ponta da língua. Às vezes nós trabalhamos a ideia do português, né, desprovido de inteligência, a questão da loira, da sogra, o político, né, na ideia de corrupto. Então, são personagens que são vistos como caricatos. Então, é um estereótipo que se cria, né, do perfil social. Tem personagens reais também, né? Nós podemos trabalhar as piadas com personagens reais, no que não é muito habitual se tratando do nosso contexto aqui. Sempre a ideia de situar no tempo e no espaço, que é básico de toda a narrativa, né? Por mais curta que seja. A presença do discurso direto, lembra o que é o discurso direto? Discurso esse em que o narrador reproduz literalmente a fala das personagens. Esse uso do discurso direto vai dar dinamicidade, né, para nossa contação de piada. Ela vai ajudar na provocação do humor, porque tem como eu trabalhar melhor a linguagem
do meu personagem e às vezes trabalhar a questão mesmo por exemplo, uma piada regional, né? De caráter, por exemplo, vai falar de um nordestino, vai falar de um goiano. Há essa necessidade da presença do discurso direto, até para a gente valorizar a questão do dialeto. Então, as características básicas da piada, né? Nós estamos vendo aqui. Então, como eu já havia dito inicialmente, a piada, né, na maior parte delas, apresentam dois componentes. Uma introdução genérica. O que é isso? Uma introdução bem básica mesmo. Um homem entra no bar, Joãozinho, né? A professora pede para o Joãozinho, aquelas coisas bem básicas de narrativa mesmo, apresenta a personagem e a situação. Só que o final, né, tem de ser sempre surpreendente, aquilo que gera um choque, né, que quebra uma expectativa em relação ao que foi desenvolvido. Esse nível de surpresa aí é que vai gerar o humor, né, que vai chamar a atenção do meu leitor, do meu ouvinte, né? Então, cada final vai depender do tom que você quer dar. Se você quer ser mais irônico, se você quer ser mais humorado somente mesmo, se você quer ser sarcástico, né? Então vai depender muito de qual que é o tom que você vai querer dar para essa sua piada. Aqui nós vamos começar com o primeiro exemplo, né, de piada. Vamos analisar para depois nós fazermos ali uma comparação, né, uma relação das piadas com as anedotas, que eu vou deixar isso lá para o próximo momento aqui, para a gente ter essa relação, piada e anedota. Então, primeiro, como diz, a introdução genérica, e depois nós temos o final surpreendente, de acordo com o desenvolvimento. Doutor, como é que eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Então, geralmente as piadas fazem sua introdução, né? Imagina a mulher chegando, né, uma gorda chegando lá no médico querendo emagrecer. Então, o contador de piada, ele faz essa introdução para depois ele contar, né? Então seria, né? Certa vez uma mulher que estava querendo emagrecer procura um médico para ver, né, uma receita, uma forma de ela emagrecer facilmente, mais rápido. E aí, quando ela chega lá, ela pergunta para o doutor: doutor, como é que eu faço para emagrecer? E olha o que o doutor diz para ela: basta a senhora mover a cabeça da direita para a esquerda e da direita, aliás, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? A mulher pergunta. Todas as vezes que oferecerem comida. O que gera o humor aqui? Observe que na questão de estrutura, né? Nós temos essa apresentação genérica. Doutor, como eu faço para emagrecer? Aqui não está nada escrito que era uma mulher gorda, mas pelo contexto, aqui nós que é uma mulher para expressão senhora, né? Do próximo parágrafo. Então, quando diz, né, como eu faço para emagrecer, subentendemos que é uma mulher e que ela é gorda, né? Não estão transcritas essas informações, nós conseguimos identificar. E isso é típico da piada, por ser curto, né? Um gênero muito curtinho, essas informações ficam ali implícitas. Quando fala, basta que a senhora mova a cabeça da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Subentende-se aqui, nesse primeiro momento, que o que provocaria esse emagrecimento seria esse movimentar. Observe que quando ela faz a pergunta, a resposta do médico quebra a expectativa e gera humor. Então, quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Aqui quebra a perspectiva, que nós observamos, e olha aqui, né, a questão do duplo sentido. Nós observamos aqui que não é o ato de movimentar a cabeça que vai emagrecer, mas simplesmente o ato dela negar essa comida oferecida. Então, quebra com essa perspectiva que nós tínhamos ali no desenvolvimento da piada, gerando ali o humor. É preciso, para a gente entender piada e provocar o riso, né? Não é, quando eu falo riso, não é aquela ideia de humor, né? Não é aquela ideia de riso esculachado, né? Aquela coisa exagerada,
Mas aquela coisa que nos faz, né, levantar o ego, que nos provoca, né, essa sensação legal de riso. Então, aqui nós vimos então que essa estrutura básica, uma introdução, que é genérica, né, bem geral, um desenvolvimento que parece estar sendo tudo normal e uma conclusão que é inesperada, que quebra essa expectativa, né, inicial, que gera a ironia, o que gera o humor. Então, aqui, né, nesse caráter de duplo sentido, movimentar a cabeça aqui, não é que o movimentar a cabeça emagreça, mas é o ato de negar a comida, né? Então, não comer é que emagrece. Então, todas as vezes que alguém oferecer, que essa pessoa não aceite. Vamos para uma próxima piada. O garotinho apanhou da vizinha e a mãe curiosa foi tomar, aliás, e a mãe furiosa foi tomar satisfação. Por que a senhora bateu no meu filho? Ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Novamente, se nós fôssemos contar essa piada, né, um bom contador de piada introduziria, né? Certa vez, um menino estava chamando, né, a vizinha de gorda, ela apelou e acabou batendo nele. Então, né, o garoto que apanhou da vizinha, né, contou para a mãe ficou furiosa e foi tomar satisfação. Por que a senhora bateu no meu filho? Olha que a vizinha responde, ele foi mal educado e me chamou de gorda. E a senhora acha que vai emagrecer batendo nele? Olha a resposta. Então, aqui, observe que essa falta, né, esse duplo sentido e essa falta de aparente entendimento da mãe, olha aqui, né, que a moça, que a senhora ali, né, a suposta gorda, deixa claro que ela bateu não porque simplesmente, né, pelo fato de achar que ele que ia emagrecer, né, mas pelo fato dele ter sido mal educado, né, dele ter praticado bullying. Então, foi nesse sentido da ofensa, né? Então, aqui a gente percebe que quebra essa expectativa quando ele diz, ele foi mal educado e me chamou de gordo. O que a gente imagina que a mãe faça? Que a mãe, né, eduque o filho, que a mãe, né, retruque no sentido da falta de educação. Mas, pelo contrário, aqui a gente observa que a mãe não compreende bem, né, a situação, ou, no sentido mesmo aqui, é claro que na piada é próprio para gerar humor, e a senhora acha que ele vai, né, que vai emagrecer batendo nele? Então, ela acha que se ele chamou ela de gorda, se ela movimentasse para bater no menino, emagreceria. Então, esse duplo sentido, essas ambiguidades, é o que provoca o humor na nossa piada. Observe com a marcação dos discursos, né, a presença do discurso direto aqui com travessão, 2 pontos. Em algumas outras piadas, nós vamos ter a presença das aspas para marcar essas falas. Então, o que a gente percebe, então, para nós finalizarmos esse primeiro momento? As piadas são narrativas bem curtas e essas piadas curtas, sempre trabalham com apresentação genérica e um final bem surpreendente de acordo com o desenvolvimento. Apresenta aqui uma visão narrativa, nós conseguimos observar personagens situados ali no tempo e no espaço, tem um enredo, tem uma situação, que desenvolve a trama. Então, aqui nós conseguimos perceber as características básicas do gênero piada. Espero que vocês tenham compreendido até aqui, porque no próximo vídeo nós vamos trabalhar a relação piadas e anedotas. Piada e anedota, a mesma coisa ou não? Piada é uma coisa, anedota é outra. Então, até o próximo vídeo em que eu explicarei piada e anedota. Muito obrigada para vocês. Até a nossa próxima aulinha.